Um dos duelos musicais mais icônicos do Brasil foi o dos sambistas Wilson Batista e Noel Rosa, que apesar de ter ocorrido há quase 100 anos, se perpetua em discos, programas e até no cinema. Dessa polêmica, nasceram novas polêmicas. Paulinho da Viola apontou a injustiça em Wilson ser lembrado quase que somente como um sambista que brigou com Noel, enquanto Caetano Veloso apontou que Noel teria sido preconceituoso em versos contra Wilson. Basicamente é uma canção racista. Fala pessoal, aqui é o Adriano, historiador e criador de conteúdo, e agora a gente vai analisar toda essa polêmica para descobrir quem foi folgado, quem foi malandro e quem foi um grande sambista em toda essa história. Partiu vinheta. Desperta a cidade, o sol no céu flutua. Wilson Batista era um sambista ainda em suas primeiras composições no samba carioca, quando essa polêmica se iniciou em 1933. Natural de Campos dos Goytacazes, estava na cidade desde 29 e se alçou na música a partir do seu polêmico samba, gravado por Silvio Caldas, Lenço no Pescoço. Eu passo gingando, provoco e desafio. Segundo o memorialista Almirante, Wilson realizou esse lançamento com um pseudônimo, Mário Santoro, mas, de acordo com João Máximo, se tratava de um caso de venda de autoria, fato corrente no samba da época e na trajetória de Wilson Batista. O samba era uma exaltação nada sutil à figura do malandro, valentão, vadio e sambista que Wilson dizia ser e que afrontava a sociedade do governo Vargas. A composição descrevia um malandro que usava um chapéu de lado, o lenço no pescoço e andava por aí gingando e desafiando os outros, contando com uma navalha guardada no bolso. O samba em questão, ao menos em termos documentais, consiste em um registro daquilo que de fato existiu. Os malandros capoeiristas, que incluíam o uso de lâminas em seus movimentos. A capoeira era criminalizada até aquela época e foi ainda assim a prática de luta mais conhecida pela população daqueles tempos, depois de todo o seu desenvolvimento durante a época da escravidão. É preciso mencionar que no início do século XX, muitos dos capoeiras que faziam e aconteciam estavam, em sua maioria, a serviço dos políticos e de mais poderosos da época, como seguranças ou capangas, que por vezes foram acionados para tomar as urnas de votos em cédulas. A letra de Wilson Batista ainda manifestava o orgulho em ser vadio, mas isso precisa ser contextualizado. Acontece que a abolição da escravidão foi acompanhada por dispositivos legais de controle social da população negra, mas nada sobre reparação ou inclusão social. O Estado concentraria seus esforços para incluir imigrantes, em sua maioria europeus, para se tornarem os novos trabalhadores do Brasil. Assim, o uso da categoria vadio, nas palavras de Wilson, não deixa de ser uma resposta à própria lei da vadiagem, que já contamos aqui no canal. Teve sim sua aplicação pautada por vieses de raça e classe social, ou seja, só valia para negros e pobres. A letra de Lenço no Pescoço, embora assintosa, também configura um registro de uma página da história que estava sendo reescrita pelas políticas de Getúlio Vargas. Wilson foi muito criticado na época. Orestes Barbosa, importante jornalista e compositor, publicou na imprensa que, no momento em que se faz a higienização poética do samba, a nova produção de Silvio Caldas, pregando o crime por música, não tem perdão. Além disso, a Conferência Brasileira de Radiodifusão acabou vetando a transmissão desse samba nas rádios da época. Já no campo musical, coube a Noel Rosa repreender a Wilson com a composição Rapaz Folgado. Nesse samba, Noel aconselhava o Wilson a se desfazer dos apetrechos de malandro, que fariam com que ele acabasse sendo parado pela polícia. E aproveitava a deixa dada pelo próprio suposto malandro de que fazia samba-canção para recomendar que o Wilson se ocupasse de procurar um amor e um violão. No refrão, Noel pregava que malandro era uma palavra derrotista, que só desvalorizava o valor do sambista, antes de encerrar de uma forma jocosa, dizendo que o Wilson nem malandro era só um rapaz folgado. Não te chamar de malandro, e sim de rapaz folgado. Almirante defenderia que o objetivo de Noel era o da regeneração dos temas poéticos na música popular, embora uma análise superficial possa levar a crer que isso era apenas uma espécie de campanha moralista, que não faria muito sentido diante da obra musical de Noel Rosa. Ao mencionar a tal desvalorização, Noel está refletindo a própria política da época, que tinha feito do malandro um alvo, tanto que na mesma letra em que parece criticar o termo, ele conclui que o Wilson sequer merecia se dizer malandro.
Aí nós temos mais de um sentido aplicável ao termo malandro. De um lado, o malfeitor, mas do outro, o boêmio, que sabia usufruir da vida sem cair nas manipulações dos discursos dos poderosos. Naquele mesmo ano de 33, já tinha feito uma menção ao malandro como uma figura de inteligência, em uma muito provável alusão ao seu amigo Orestes Barbosa. Perguntei ao escafandro se o mar é mais profundo que as ideias do malandro. E ainda no ano anterior, ao lado de outro parceiro seu, Ismael Silva, compôs Escola de Malandro, onde fazia um retrato irônico de um pretenso aluno de uma escola de malandro que saiu de lá formado com um diploma de otário. Então, não era uma questão de banir a figura do malandro, mas de abordá-la com senso crítico e certo deboche de muitos auto-intitulados malandros. João Máximo, na biografia de Noel, apontou que Rapaz Folgado se tratava muito mais de uma crítica individual ao Wilson do que uma campanha contra tal categoria. Ainda levantou a possibilidade da real motivação da desavença ter sido uma disputa amorosa por uma tal Morena da Lapa. A resposta de Wilson viria com o samba Mocinho da Vila, com uma letra totalmente individualizada na figura de Noel, e reforçando que o Wilson seria de fato tão malandro quanto se dizia. Fala de malandro, quem é o otário? Segundo João Máximo, Wilson realmente teve seus contatos com figuras à margem da lei. Entre as ocupações que encontrou para ganhar dinheiro, além de serviços em teatros e de vendedor de sambas, também foi garoto de recados, de dono de cabaré e uma espécie de office boy de uns tais irmãos Meira, descritos como uma quadrilha, que tinha se estabelecido no Rio de Janeiro depois de se mandar de São Paulo após sucessivas trapalhadas. Wilson Batista teria até mesmo colecionado algumas passagens na polícia. Mas, ao contrário do que se gabava em seu polêmico samba, vivia em dificuldades financeiras, não se manteve nos serviços do submundo, queria mesmo era ser artista. Mas, no ponto de encontro da classe artística carioca, o Cafenice, nem todos o tratavam muito bem. Vez ou outra, Wilson pedia discretamente por alguma ajuda financeira e, sempre que possível, oferecia seus sambas, em partes ou inteiros, para possíveis compradores, pois, afinal, era isso que ele sabia fazer de melhor. Samba. Porém, o samba feito em resposta a Noel não teve muita repercussão e logo caiu no esquecimento, assim como a tal polêmica como um todo. Passa aproximadamente um ano e ninguém mais volta a essa polêmica, tudo cai em esquecimento. E aí acontece um concurso de beleza na cidade e uma moradora de Vila Isabel ganha. Então os vizinhos de Noel pedem para que ele faça um novo samba em homenagem ao seu bairro. Esse sim é o ponto de partida para Feitiço da Vila, um dos sambas mais conhecidos de Noel e que está com as partituras escritas na calçada do bairro. Noel, em programas de rádio, chegou a acrescentar uma estrofe na composição, dizendo que seu bairro era a zona mais tranquila, que os moradores sequer precisavam de um cadeado no portão, porque na vila não havia ladrão. Os versos, um tanto românticos e ingênuos se observados a princípio, eram em função do bairro ter vivido anteriormente uma fase de roubos, que naquela altura parecia ter sido superada. Mas o samba em questão, e especialmente esses versos, ainda dariam um pano para manga muitas décadas depois. Caetano Veloso expôs ao público sua interpretação de que essa letra seria preconceituosa em diferentes segmentos, da religião, a classe e a cor da pele. De afirmação da classe média letrada contra os sambas do morro e próximos do candomblé. O músico e escritor Carlos Sandrone chegou a incluir um anexo em seu livro Feitiço Decente para apresentar seus argumentos de que Caetano, ao seu ver, se equivocou. Mas muito antes desse ponto de vista ser apresentado pelo artista baiano, Almirante já havia contado que esse samba de Noel sequer era dirigido à pessoa de Wilson Batista. Esse sim aproveitou o sucesso para retomar a disputa com Noel após ter seu último samba ignorado. Assim, Wilson Batista reavivou a questão com um samba conversa fiada, rebatendo os versos que sequer eram para ele. É conversa fiada dizerem que o samba na vila tem feitiço. Mas antes de seguirmos com tal duelo, cabe dizer que, embora seja óbvio que Caetano entenda muito da música brasileira e de sua história, ele possivelmente foi levado ao engano graças a uma questão editorial e comercial. O disco da Odeon, lançado em 56, que tinha por tema essa polêmica, onde Roberto Paiva e Francisco Egídio interpretavam os sambas que a gravadora atribuiu a esse embate.
A Ordem das Faixas coloca Feitiço da Vila como uma resposta ao samba de Wilson, que eu ainda não citei por uma questão de ordem dos fatos, Frankenstein da Vila, onde o Wilson cita o tal cadeado, sugerindo que os moradores de Vila Isabel tivessem cuidado com o monstro da literatura que ele comparou a Noel Rosa. Enfim, a Odeon listou os sambas em uma ordem que fazia sentido com seu objetivo comercial, mas não é a ordem dos fatos. Inclusive, 2 sambas de Noel colocados na lista sequer faziam parte da tal polêmica: Feitiço da Vila e João Ninguém. De acordo com o Almirante, Noel só voltaria a responder Wilson com o samba Palpite Infeliz, cuja letra vai na contramão de qualquer discurso elitista. Pelo contrário, valoriza diversos morros importantes na história do samba. Salve Estácio, Salgueiro, Mangueira, Oswaldo, Cruz e Matriz. Era essa a resposta ao fato de que, em conversa fiada, Wilson Batista desmerecia o samba feito em Vila Isabel. A resposta de Wilson veio na forma daquele que talvez seja o seu único samba feio, Frankenstein da Vila, onde faz a já citada comparação infeliz com Noel, que, por sua vez, disseram alguns, não se portou com ofensa, embora existam outros relatos que apontaram que ele teria sim se abalado com o caso. Talvez seja preciso mencionar para alguns que Noel tinha um problema no seu queixo causado pelo fórceps na hora do parto, quando ele era bebê. E isso causou problemas de saúde, tanto de ordem física quanto de ordem psicológica, por toda a sua vida. Então, a comparação a um monstro era uma coisa extremamente infeliz da parte do Wilson. De qualquer maneira, Noel não respondeu a esse samba e o Wilson insistiu com uma nova composição, menos apelativa e mais inteligente, chamada Terra de Cego, onde afirmava que Noel se fez ilustre no samba por falta de concorrência em Vila Isabel. Aí sim Noel responderia, e pessoalmente. Ambos se encontraram em um bar da Lapa, e Noel aproveitou a melodia de Terra de Cego para compor Deixa de Ser Convencida, encerrando a disputa de uma forma sutil e até amistosa. O samba seria, por sua vez, endereçado a Ceci, a dama do cabaré com quem Noel teve um longo caso, mas que também acabaria se relacionando com Wilson. De modo que o embate, que chegou a ser distorcido por interesses comerciais, acabou terminando assim como começou, envolto em disputas amorosas entre os sambistas. Em todo caso, apesar do nome de Wilson Batista parecer não ter alcançado a estatura do de Noel Rosa, não devemos ser injustos. Wilson Batista foi sim um sambista muito competente e importante, como apontou Paulinho da Viola. A disputa entre Wilson e Noel, embora tenha seus momentos discutíveis, foi uma situação mais esportiva do que conflituosa, e assim como os próprios debates de quem era ou não era malandro constituem páginas comuns e interessantes da história do samba. Exemplo disso é que após a partida precoce de Noel, Wilson o homenagearia em algumas de suas composições e, pelo resto da sua vida, manifestaria reverência ao seu colega de samba. E para reforçar que esse canal não quer brigar mais com os próprios caras, vou escolher um samba de cada, e fora da treta. De Noel Rosa, meu favorito é Feitio de Oração, e do Wilson Batista, Não Tenho Lágrimas. É isso, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Ninguém aprende samba no colégio. Estou certo que o riso não tem nenhum valor. A lágrima sentida é o retrato de uma dor.